Com a temporada de transferências sempre trazendo especulações e rumores, uma notícia recente tem agitado os corações dos torcedores do Flamengo: a possibilidade de Gabigol se transferir para o Palmeiras. Essa potencial mudança de um dos jogadores mais emblemáticos do rubro-negro carioca para um dos principais clubes do futebol brasileiro certamente desperta diversas opiniões e emoções entre os apaixonados pelo esporte. Apresentadores e comentaristas do programa Jogo Aberto discutiram sobre essa possibilidade. Souza, que trabalha nos Donos da Bola, deu uma notícia de que Gabigol estaria no radar do Palmeiras, poderia ser contratado pela Leila Pereira e seria um jogador importante pensando na saída do Endrick, que vai para o Real Madrid no meio do ano, e o Palmeiras vai buscar um atacante de peso, alguém que realmente tenha relevância no mercado. E aí hoje ele colocou um vídeo na internet, há 2 dias já tinha também postado essa foto, e ele tava lá, tranquilo, bacana, não é curtindo esses dias, esse é o vídeo de hoje, tava curtindo uma prainha, folga, não é semana de data FIFA, não foi convocado pela seleção, e colocou Palmeiras. Uma palmeira, 2 palmeiras, entendeu? É isso, aí ficou ali, pousou, aquela coisa toda. Isso pode ser uma indireta, é uma coincidência? O que seria essa postagem que, por enquanto, só mostra um momento de lazer? Mas ele fez a mesma coisa com o Corinthians no início do ano, que ele era pretendido pelo presidente Augusto Melo, não se realizou a negociação e agora, Dedê, vem esse assunto aí que ele poderia pintar no Palmeiras. Qual é a sua crença em relação a isso? Vem, papai, vem. Pode vir, moleque. Iremos vem, todos. Pode vir. Pra ficar esse nível de jogador, Leonor, a verdade é essa, assim, tentar separar as coisas. O Gabigol, ele consegue ser um grande personagem do futebol. As crianças... Tô errado? As crianças adoram o Gabigol, eu acho que é um dos maiores ídolos que a gente tem atuando no futebol brasileiro, e ele consegue, gostando ou não, fazer o marketing dele. Você falou agora mesmo, no comecinho da temporada, ele estava num podcast falando sobre o Corinthians, com uma paixão, parecia que ele era corintiano desde criança. Falando, e aí de repente aconteceu a situação de renovar com o Flamengo. Ah, vai renovar, ninguém falou mais nada. E agora surgiu informação do nosso querido Souza, lá nos Donos da Bola, falando da possibilidade de ele ser jogador do Palmeiras. Maravilhoso pro Palmeiras, maravilhoso pro futebol brasileiro. Ele é um dos jogadores que pode bater o recorde. E o Gabigol provocou já várias vezes os palmeirenses, já foi pra cima. O Gabigol não se faz de rogado e tá na dele, defende o Flamengo, aquela coisa toda. Só que o Gabigol foi perdendo espaço no time titular, hoje o Pedro é o escolhido pelo Tite, e aí cada vez que tem uma dessas especulações, ele dá um jeito de apimentar ainda mais a história, não é, Chiquito? A questão é que ele não renovou ainda com o Flamengo. E o Rodolfo Landim, a última vez que foi perguntado em que pé estava a negociação, ele simplesmente se limitou a responder: não está. Ele é jogador do Flamengo e vai jogar até o fim do seu contrato. Ou seja, isso indica que na metade do ano, daqui a poucos meses, ele assina um pré-contrato e sai de graça. O Flamengo vai querer liberá-lo de graça? Tem uma janelinha, que não é uma janela, é uma janelinha, mas ela é importante, a partir do dia 1º de abril, que é uma janela interna, que a CBF abriu, excepcionalmente. Por quê? Porque muitos atletas terminavam a disputa dos estaduais e ficavam sem calendário. E aí a CBF permitiu que esses jogadores se realocassem. Então o Palmeiras, o Corinthians, qualquer time do Brasil, pode contratar o Gabigol. A questão é, com que valor? Com que dinheiro? É claro que no Flamengo, que pagou quase 100 milhões de reais para ele já se pagou. O Flamengo perdendo o Gabigol hoje, ele já entregou, eu acho inclusive que é o maior jogador da história do Flamengo depois do Zico. O que o Gabigol fez lá foi impressionante. Na minha opinião. Na minha opinião, ele é o maior jogador do Flamengo depois do Zico. É um fato, calma, não é opinião, é fato. A questão atenção, não é o perfil de contratação do Palmeiras. Não é o perfil de contratação do Palmeiras sob comando de Leila Pereira e até, voltando um pouquinho, Maurício Gagliotti. Normalmente, pode ser que isso mude, normalmente o Palmeiras pega jogadores menos conhecidos para formar, o que o Abel já contestou em determinado momento. Seria uma ótima reposição para o Endrick? Pô, pelo amor de Deus. Esse é o Negão com medo dele ir pro Gabigol, Palmeiras. ele precisa de um incentivo. E hoje, se ele viesse no meio do ano, por exemplo, ele já teria uma possibilidade de ser titular. Porque hoje, entre Endrick e Gabigol, quem é o titular? Endrick. Quem tá na seleção brasileira? Sim. É que o Endrick vai embora. Mas eu tenho uma opinião impopular. Não, mas ele vai embora em julho. Essa janela seria em abril, você não falou? Então já teria, caso acontecesse a negociação. Dá pra jogar junto, né? Não, e ainda tem Dudu pra voltar daqui a pouquinho. Eu tenho uma opinião. Olha, isso é hipotético. Aí o Gabigol fecha com o Palmeiras, vai jogar no Verdão.
e ganha a Libertadores do Flamengo, por exemplo? Nossa, genial. E ganha o Mundial? Aí é sonho meu! Não, eu falei de Mundial. Eu só me restringi a Libertadores. Ô, Rê, mas isso não é legal? O Gabigol é um dos caras que eu mais sou fã aqui no futebol brasileiro, já falei Por algumas que, vezes. Né? Sgarbi? Não, porque eu gosto Porque ele é muito... cantor de Não, trap. não. Porque ele é cantor Cara, de trap. eu gosto muito desse jogador que tem o perfil, que provoca, que tem uma personalidade, que responde, que não tá nem aí. Você joga com o Gabigol no videogame? Lógico que joga e que decide em campo. Sou muito fã do Gabigol, muito fã. Isso daí faz parte. Ele tá provocando. Com certeza, se ele fosse pro Palmeiras, tivesse a oportunidade de provocar um Corinthians, no caso, ele provocaria. Isso tem que ter, faz parte do futebol. Pra mim, seria uma contratação genial do Palmeiras. Genial. Canhoto, Endrick Canhoto, jogador que também busca mais o jogo, sai um pouco da área como o Endrick. Pra mim, seria a contratação da temporada se o Palmeiras fechasse. E se eu fosse a Leila Pereira, eu nem pensaria duas vezes. Seria o cara que eu ia focar pra vai dar suprir a certo. saída do Endrick. Existe um arrependimento. Não vai Existe um dar certo. arrependimento do último Mundial que o Palmeiras disputou. De não ter trazido um cara como o Soares, que foi oferecido, até alguns momentos esteve na negociação. Mas bicho, o Soares lá nos Estados Unidos tá tão lindo. Por isso que a gente Eu fala vou que dar, não é o embora, perfil o do programa, Palmeiras, né? embora o programa, os corintianos que lá em cima estão colocando tudo contra, colocaram o Gabigol perdendo gol, colocaram o Gabigol cantando música contra o Palmeiras, que eles estão contra Ué, a chegada do não Gabigol. é fake, isso não. é um trabalho psicológico, entendeu? Não é fake, Só não, que isso é o aí. seguinte, Isso aí não é montagem, não. se prepare que o Palmeiras em 2025 é o convidado da FIFA, junto com o Flamengo e outras equipes, para disputar o Mundial de Clubes, correto? Certo? Não, e o não, ele tá credenciado porque ele ganhou a Libertadores, E o de Palmeiras, 2022. a informação que eu tenho é que vai montar um super time. Por isso que o Abel assinou até 25. Um super time Flamengo, para tentar buscar esse Agora, Mundial. se o Abel Ferreira consegue um Mundial, aí já... Aí ele não merece um busto, ele merece uma estátua. Sonho meu, você traz uma garrafa, o sonho é teu. Capelanes, e aí, Capela? Como é que você tá vendo essa história? Porque o Bruno Henrique do Flamengo, que ficou no Mengão, era pretendido pelo Palmeiras no começo do ano. Rê, eu vou te agradecer porque eu queria realmente ficar mais pra primeiro ouvir pra depois falar. Porque quando você fala. Quando você fala de Gabigol no futebol brasileiro, é uma unanimidade. Por quê? Porque é um baita do jogador, é um jogador goleador, só que eu tenho uma opinião impopular em relação ao Gabigol no Palmeiras, vocês vão entender. Eu gosto do jogador bandido. Que você é corintiano. O Gabigol é o jogador bandido, mas é o bandido do bem. É o jogador que provoca, é o jogador que decide, que não é omisso, que não se esconde do jogo. O Gabigol é tudo isso. Só que você tem que analisar um pacote. O Gabigol hoje, ele é um jogador de barriga cheia. O que é um jogador de barriga cheia? O que é um jogador de barriga cheia? Jogador de barriga cheia aqui, já fui artilheiro da Libertadores, já fui artilheiro da Copa do Brasil, já ganhei brasileiro, já ganhei estadual, já ganhei tudo. Não fiz sucesso na Europa, é bem verdade. Talvez isso seja uma frustração do Gabigol, porque o mercado para ele fechou. Por quê? Porque ele chegou numa perna danada. Só que eu vou fazer uma análise rápida. Eu acho que no Corinthians ele caberia. Boa. Porque ele Eu tem também mais ou menos acho que ele é a esse cara do estilo. Corinthians. Mas aí você vai entender meu ponto. Eu acho que no Palmeiras, talvez, eu não conseguisse hoje enxergar, porque eu vou falar o seguinte, o português claro aqui, o Gabigol é uma perna danada. Eu não tenho medo de falar, é uma perna danada. Muitas vezes ele acha que ele é maior que o clube, maior que o time, maior que o técnico, maior que todo mundo. Calma aí. Maior que Zico, às vezes ele acha isso. Aonde ele acha isso? Ele fez uma postagem. Aqueles recadinhos da postagem, ele no lá, outra trono coisa. lá, e o meu Zico ponto é o seguinte, O cara ganhou 2 Libertadores com o Flamengo. não importa. O cara ganhou 2 Libertadores. O Pelé ganhou 3 mundiais e nunca foi metade da perna da Ô, Por favor, só pra fechar, Dedá, Não dá pra rapidinho. colocar o Zico nessa resenha, não, irmão. Não dá, Mas não. eu não coloquei. Não, ele falou que em algum momento o Gabigol Eu se não falei comparava. isso. ao- Eu não falei Postagem, Zico. o Gabigol no Tem trono e o como. Zico Quem é falou inferior. Zico? Mas eu não falei Zico. Foi o Eu falei que depois do Eu não Zico falei é nada de Zico, eu nem falei, citei o Zico. aí é por minha Falar conta. nisso eu amo o Zico, mas só pra falar, o Palmeiras hoje é um grupo vencedor, campeão, com fome, porque tem um cara que faz todo o grupo ter fome, só que não tem uma perna. O Dudu, que é um dos grandes ídolos da história, não há perna. O Everton, goleiro de seleção brasileira de A Copa, perna não é o Abel. mascarado. O A Murilo, perna lá é o o Abel. Gomes, o Por isso que Rony, não tem. o Endrick, todos esses caras. Então eu não sei se o Gabigol ele poderia chegar e fazer bem a esse grupo, uma vez que é um jogador de Tem, barriga do cheia. Palmeiras. Já Pergunta vai. pra você. Hoje tá Falando demais. dentro das 9 da manhã. Eu tenho uma pergunta pra Diga. você. Quem é mais jogador na tua maneira, você que vê futebol, que almoça, Direto janta, ao ponto, lancha direto futebol? ao ponto. Quem é mais jogador? Gabigol ou Pedro? Pedro. Hoje, o Tite, que é um cara muito justo tô no perguntando- futebol, podem gostar ou não, mas ele é justo, ele mantém o Pedro como Ele, titular porque ele e tem- é efetivo. E o Gabigol, quando entra no time, não vem fazendo gols. Ah, mas tem menos minutagem, Irmão, ok. faz a pergunta e mas espera a o resposta. Pedro, na minha opinião, hoje merece ser o titular do também Flamengo. Porque ele, porque o Tite tem problema com o Gabigol e todo mundo sabe disso. Não, todo é isso, mundo sabe. Gente, agora, Gabigol é um nome que está sempre sendo ventilado em algum lugar, especialmente quando ele passa muito tempo na reserva.
Aí o Flamengo vai lá, sinaliza alguma coisa e ele fica de novo tranquilo. Então tem que ver se o Gabigol, se efetivamente é um desejo dele jogar no Palmeiras, ou se ele está utilizando isso, Sgarbi, para justamente melhorar a situação dele de uma vez por todas no Flamengo e entender esse final de contrato, ver se alguém se mexe. É isso, Rê, mas tem um ponto importante que no Palmeiras funciona assim, a Leila não faz nada sem consultar o Abel, né? Isso é informação. O Abel que, de contratação, a Leila sempre vai jogar os nomes, ela e o Barros pro Abel. Sempre assim. E o Abel gosta do Gabigol. É um nome que agrada bastante o Abel, isso é uma informação. É um nome que agrada o Abel, só que tem a questão do grupo também. Se o grupo gostar do nome, a chance é grande do Gabigol virar jogador do Palmeiras. É Sabe grande. quem Se não renovar ligou? com o Flamengo, a chance é grande. Sabe quem ligou pro Gabigol no começo do ano? Quem? Renato Gaúcho. Ah, eu lembro, ele descartou rápido. E só, mas eles conversaram sobre a praia, Mas foi rápido. sobre muitas coisas, mas ficou só no Nós estamos falando do telefonema. Palmeiras. Mas agora você tem Diego Costa. Isso. É, Só então foi o um Gabigol- telefonema, gente. Calma, não precisa ficar nervoso. Foi só uma ligação entre amigos. Então, e pra que você vem trazer a notícia Porque ela dessa falou aqui? o Gabigol sempre cogitado e tal. Seria foi só maravilhoso Que pesa uma vê-lo com a informação camisa do dessa, Palmeiras. eu acho. Essa é a verdade. Como é que é? Que pra mim seria maravilhoso vê-lo com a camisa do Palmeiras. Ó. O Palmeiras hoje vive ao lado do Flamengo. Eu acho que são os dois maiores clubes Mas aí. você vai fortalecer o teu rival, cara? Hoje comigo Você vai tá- fortalecer o teu hoje- rival? Você não é hoje- São Paulino? tá difícil, Você quer que ele hoje- jogue no Palmeiras? Você vai fortalecer o teu rival? Hoje eu deixo cedo. E você chuveiro de Hoje ampliou o tempo de convivência. Não faz mais Eu isso, acho, não, Renan, por favor. eu acho assim. Dá uma segurada O nessas Sgarbi coisas. trouxe aqui é uma informação, né? É, em relação informação. ao Abel. Assim. Que o Abel gostaria de contar com o nome Gabigol. do Abel gosta, Eu não jogador que acho que Abel o gosta. grupo também vai ser contra. Não acho que o Gabigol seja um cara ruim de grupo. Ao contrário, acho que ele é um cara parceiro dentro do vestiário. E você ter a aprovação, o ok do Abel, e o Abel com essa personalidade que ele tem, e muitas vezes ele transfere essa personalidade pro jogador dentro do campo, o Gabigol tem esse perfil, cara. Meu Deus, vocês evaporaram a teoria do O Capelantes. Gabigol- Assim, destruíram a O teoria do Gabigol- Capelantes, que o só não Gabigol- tem Não, perna, mas peraí, se o não Gabigol cabelo. chegasse em opinião abril dele. na janela que o Chico Gabigol destacou aqui tem no personalidade, programa, não sua. o Gabigol Não, chegaria ele não para tem ser personalidade, titular é a ou ele minha ficaria opinião. reserva também no Palmeiras, hein, Quem? Capela? Não, o negócio é o seguinte, vamos fazer um exercício, né? A gente tá Mano, precisando fazer um sua exercício. tese Vai. foi O exercício- não você, evaporada. não. Do exercício é que eu, fale por você. Eu espero alguém terminar de falar pra poder falar também, senão ninguém Hoje, entende né? nada. Hoje, Ah, só espera, hoje. sim, sim. O meu negócio é o seguinte, o Rony quando foi pro banco, o Hendrick quando foi pro banco, Gabigol no Palmeiras, se ficar no banco vai ficar quietinho também. aí ia ser doido. Que nem ele ficou no Flamengo. Aí ia ser doido. É grande. Enquanto o Hendrick estiver, eu não acredito que ele seria. E ele só vai embora em julho. Com o Abel ele vai. Torcedor rubro-negro, como vocês se sentem sobre a possibilidade de Gabigol se transferir para o Palmeiras? Deixem sua opinião nos comentários e inscrevam-se no canal. Até breve.